Eu quero convidar vocês primeiro a contrair 30% a musculatura de vocês e soltar. Às vezes a gente não sabe soltar, então a gente precisa contrair primeiro para poder ganhar o controle do processo. Então, mais uma vez, você contrai um pouco e solta, relaxa. Eu fiquei feliz de ficar por último porque eu me senti um pouco como convidado externo aqui, vi que várias pessoas são da mesma família de cuidadores. E foi bom porque eu tive a oportunidade de ouvir um pouco e alinhar os meus pensamentos a respeito do que está sendo construído aqui, que é muito bonito e que eu concordo integralmente. Desde a necessidade do alívio dos sintomas, do controle dos sintomas, a perspectiva também da espiritualidade como essa nossa necessidade de dar sentido à nossa existência, e adiciona a isso o cultivo de qualidades e também a prática, o ato, através de agir, através de exercitar o nosso fazer, é que nós desenvolvemos qualidades. Nas práticas integrativas, da maneira que nós entendemos e praticamos elas no Serviço Integrado de Saúde, nós buscamos a autonomia, buscamos ensinar coisas às pessoas que no ato de fazê-las, elas vão desenvolver certas qualidades, certas maneiras, certos entendimentos sobre si mesmos. Então, as práticas integrativas são um campo aberto. Muitas coisas podem ser feitas diante dessa forma de incluir diferentes perspectivas na saúde, diria isso. Desde a acupuntura, a ayurveda, biodança, bioenergética, fitoterapia, atividades socioculturais. Então, é realmente um centro, o Serviço Integrado de Saúde é um centro muito amplo. Nós temos mais de 40 terapeutas atuando e nós temos uma diversidade muito grande de pacientes, né, circulando. Em geral, questões relacionadas à depressão, insônia, dor crônica, falta de sentido para a vida. Essas são as nossas grandes demandas que a gente procura atender. Também trabalhamos com crianças e no meio desse processo, assim, nós temos sim pessoas que estão mais conscientes que a vida delas está acabando e que estão diante de uma doença que é incurável, né? A vida em geral ela é uma doença incurável, mas para essas pessoas essa consciência está mais clara e essa busca dessa reflexão. Como médico de família, eu tive a oportunidade de acompanhar várias vezes pessoas em terminalidade da vida e por causa dessa função de professor de meditação, ligado à meditação, então às vezes eu sou convidado a fazer um processo com alguém que está já no hospital, já numa situação de final de vida, né? das últimas semanas de vida. Então isso é uma coisa relativamente frequente na minha vida. O que eu quero trazer para vocês, a essência do que eu quero contribuir para vocês, é conselhos de coração para os que acompanham, os que estão morrendo. E como é que vocês vão desenvolver as qualidades necessárias para estar num diálogo genuíno. Porque o primeiro conselho de coração é: esteja com a pessoa. Abra-se a possibilidade de conversar com a pessoa genuinamente. Uma imagem para você formar, que é o contrário do que estou dizendo, é você chegar para uma pessoa que está num processo de tristeza relacionada ao final da vida e ter uma atitude que é muito frequente dos familiares de abrir as janelas e dizer: vamos lá, vamos pensar positivo, né? Você vai superar, não pense assim, não fale em morte. Então isso gera uma sensação de solidão na pessoa. Ela está numa situação, ela quer falar sobre aquilo. E ela não encontra alguém que esteja disponível, que não seja maduro o suficiente para conversar sobre aquilo. No fim, é uma questão de maturidade. É uma questão de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento existencial, diante da realidade da vida, que inclui a morte. A morte não é o contrário da vida, não é o oposto dialético da vida. O oposto dialético da vida não é vida e morte, não. O oposto dialético da morte é o nascimento. Nós temos nascimento e morte. E ambos fazem parte da vida. A vida compraz de nascimento, né, e morte, e o roteiro, a biografia que a pessoa traçou ao longo da sua vida. Uma coisa que nós escutamos muito, que eu escuto muito, é essa sensibilidade para querer acabar bem a vida.
fechar a sua história com beleza. Uma beleza trágica, mas beleza. Beleza tem a ver com bem e tem a ver com a verdade. Então a pessoa está diante de um sofrimento inevitável, com a cabeça erguida, já é algo profundamente inspirador para todos ao redor. Né? Deixar uma mensagem positiva, deixar um exemplo positivo. E aí esse ponto da espiritualidade não é tanto a respeito de o que você acredita. Porque acreditar é uma coisa muito superficial. Eu acredito nisso. E aí eu repito umas ideias. É muito mais a respeito do que você faz e como você vive a sua vida. De como é que você se coloca diante da existência. E às vezes isso está alinhado, a pessoa fala o que ela acredita e ela se comporta e vive diante, e às vezes não está alinhado. Mas a essência está muito além dessa palavra. Então, talvez, para a gente se preparar, e eu acredito nisso, para a gente se preparar para estar presente num diálogo desse verdadeiro existencial, é muito mais trazer para a ação, para uma praxis, lidar com a situação. E como é que a gente vai lidar com a situação? Com o teatro. O teatro é uma forma de comunicação a mais antiga. Então, antes mesmo da gente conseguir desenvolver linguagem, a gente já fazia teatro, a gente mostrava. Então, primeira vez de contar uma história, você viver isso. Então, no fundo dos sentidos por trás das nossas palavras, tem um certo teatro. E esse teatro é um teatro mental também. Nós internalizamos esse teatro social para dentro da nossa mente. Então, se você se visualiza nessa situação, se você se coloca na disposição de se ver diante da sua própria morte, de se imaginar deitado no seu leito de morte e ver como você se sente, né? Experimentar esse lugar do outro, você se prepara. E aí a sugestão é doses homeopáticas. Não sei como está a psicologia de cada um, eu poderia guiar uma meditação aqui nesse sentido, mas chegar no auditório assim, eu não sei como cada um lida com o tema, como eu não me sinto à vontade para chegar e propor um exercício assim. Mas simples assim. Isso faz parte das práticas de meditação, das práticas tradicionais, né? Você lidar e visualizar e ver a sua morte e se colocar numa situação de morte que acontece na meditação. É uma coisa assim que é feito de uma forma cotidiana. Tipo, faz parte da vida do meditador se entregar a um estado de dissolução da própria identidade, como se estivesse morrendo, numa base mais ou menos diária, dependendo da sua situação. Então, o Sua Santidade Dalai Lama, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, o motivo da gente falar tanto sobre morte, ter tantos detalhes de como acontece, é que a gente morre todo dia. Um pouco falando dessa entrega, desse processo de entrega. Então começa assim, a morte faz parte da vida, é a finalização da vida. Teve uma outra coisa que eu quero comentar, é como ensinar crianças, como ajudar crianças a se preparar. Crianças que somos nós, tá? Porque nós também somos crianças. Mas a gente visualizar a criança ajuda a dizer, ok, eu tenho que me preparar com isso. Você sabe que é interessante que uma forma muito importante de preparar a criança para lidar com a morte é ensinar ela o que é um não. Então você chega para a criança diz assim, eu quero fazer isso. Olha, não pode. Ou então é perigoso, não vai. Aí a criança vai negar. Finge que não está nem lhe ouvindo. Vai continuar fazendo aquilo ali. Aí você chega, olha, realmente não pode. Aí ela vai barganhar. Olha, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sei o quê. Mística ou argumentativamente. Aí não pode. Não pode, não vai. Aí ela vai... eu te detesto, você é um péssimo pai, eu não te amo. Tá bem, mas você não vai, não pode. Aí ela vai o quê? Se deprimir. Aí você passa, tá lá a criança no quarto, não dá. Aí tudo bem, deixa lá. Aí daqui a pouco transcende. Ela chega, parece que nada aconteceu, aceitou aquele limite, aceitou aquela situação, transcendeu, desencanou, falou, realmente
né? O que não tem solução, solucionado está. Isso numa base, né, cotidiana. Agora, imagina um pai uma mãe, mas eu estou me colocando na posição do pai. Imagina um pai que diz, não pode. Aí tal, não pode, aí vai para raiva. Não pode, aí vai para depressão, está quase resolvendo. Aí chega e diz assim, você está tão triste, tudo bem, vá lá, faça. Isso é equivalente a um médico que te dá um diagnóstico terminal, aí você vai, volta, não pode, passa por todas as fases. Quando o cara está deprimido, o médico chega e diz assim, olha, desculpa, mas o diagnóstico estava errado. Você não tem esse problema. Na verdade, entendeu? Qual é a confiança que você teria nesse médico? Nenhuma, né? Você teria um problema com esse médico, né? Ainda bem que você poderia procurar outros médicos. Mas no caso da criança, não tem outros pais. O pai, a mãe é aquele ali. Então, é como se perdesse essa confiança. Então, essa maturidade de lidar com as impossibilidades, lidar com a frustração, lidar com não pode, não dá. Se você não fizer, não vai. Prepara para o grande não da nossa existência, que é, nós não vamos viver para sempre. Não adianta. E nem acho que ia ser uma boa ideia, viu? Nem acho que assim, essa ideia de viver para sempre não é uma boa ideia. Porque a gente precisa ter uma hora que a gente já está afim que não dá mais. As coisas vão definhando, né? Tem uma hora que as pessoas já estão relativamente preparadas. Então, muitas vezes a família chega assim e diz assim, olha, a gente está nesse momento de dar a notícia, se dá ou se não dá a notícia à pessoa. Eu sou da opinião que não dar a notícia à pessoa é um caso completamente excepcional. Acho que a gente deve respeitar a situação da família, etc, etc, etc. Mas a regra geral é sim, a pessoa precisa saber para ter tempo de se preparar. Não vou dizer que sempre, porque realmente assim tem questões particulares. Nada nesse campo é sempre e nunca, né? Mas em geral faz parte. Então muitas vezes a pessoa, a gente não sabe dar notícia e tal, será que você podia... Aí eu chego para a pessoa e pergunto, eu vou dar a notícia, né? Que a equipe médica não deu a notícia porque a família não pediu para dar a notícia e estavam querendo quem que dá a notícia. Não, eu dou a notícia, não tem problema, vou lá. Aí vou lá conversar com a pessoa. Todas as experiências que eu me coloquei nessa situação, eu não precisei dar notícia. Eu só precisei perguntar à pessoa o que ela acha. O que você acha que está acontecendo? A pessoa sabe. Eu sei que é muito grave. E nesse papo de perguntar o que a pessoa acha, às vezes a pessoa sutilmente lhe comunica que não quer ouvir com todas as linhas, mas ela já sabe. Por alguma razão, e ela se sente aliviada de poder conversar. Tá claro que ela sabe. Por exemplo, eu fui uma pessoa que ela estava já a terminar, uma pessoa profundamente evangélica, um final muito lindo, um final cheio de fé. Um final assim de que ela estava convicta que ia se curar. Ela ia, em qualquer momento, receber um milagre e ia ficar completamente curada. Aí, cheguei para conversar com ela e aí perguntei, mas como é que você vê a sua doença? Como é que... Tá? Aí no meio dessa conversa, ela olhou para mim e disse assim... Tipo assim, ela deu um sinal, eu sei que a onda... Sabe, ali junto ela comunicou. Ela sabia que ela estava no final, mas ela preferia seguir... Ou seja, a mensagem que ela queria deixar para os familiares, para a pessoa da enfermaria onde ela estava, etc. Era uma mensagem de fé, nesse sentido, da cura iminente. Mas ela estava muito bem resolvida, ela já tinha aceitado. Não era uma situação de negação. Ela não estava presa numa fase. Ela já tinha feito todas as fases, ela estava aceitando, mas ela preferia, enfim, se comunicar com as pessoas daquela maneira. E a gente pôde ter uma conversa muito próxima, ela já estava bem demasiada, já tinha, enfim, ela estava bem consciente. E aí, às vezes, o tocar na mão, o toque, a presença silenciosa no pé, ou seja, eu realmente acho que é uma coisa muito mais de preparação nossa. E nós temos o extremo oposto que nós recebemos muito nas práticas meditativas, que é a pessoa que passa mal só de ouvir a notícia que alguém distante faleceu. Fulano está com problema, faleceu. A pessoa já se desorganiza completamente. E isso tem a ver com o quê? Com a reatividade aos pensamentos. Eu deixei uma lista ali
para quem quiser colocar o nome na lista, eu vou mandar para vocês uma meditação. Eu tenho um áudio gravado de meditação. E aí você pode ter mais contato sobre o trabalho. E eu vou mandar uma meditaçãozinha de MP3, você bota no celular e você pode começar a escutar todo dia. É o começo de um treinamento. E a base desse treinamento é o quê? É você trazer a atenção para as sensações. Por quê? Porque você passa a estar mais corporificado e você consegue se distanciar dos pensamentos. Então, digamos que você leve a sua atenção agora para a sua respiração, de maneira gentil. Aí, daqui a pouco, você vai ficar preocupado. Sua mente foi para o futuro. Pode ser um futuro muito no futuro ou pode ser um futuro imediato. A pessoa está preocupada com o que não está acontecendo agora. Então, agora, isso é pensamento. Simplesmente pensamento. Então, você vai treinar, trazer atenção para as suas sensações, para a sua respiração, de maneira a ir se soltando dos pensamentos. E largando essa fusão cognitiva. A gente vai separando dessa identificação. Algo que são óculos, a gente não vê, porque são as lentes óculos, a gente vai olhar para aquilo. Simples assim, trazendo a atenção para o presente e deixando a consciência repousar sobre a fisiologia e a fisiologia se acalmar. Depois, numa outra etapa, é olhar para os próprios pensamentos. Então, assim, a gente passa a ter autocontrole, a gente passa a ter uma capacidade de autogestão, na medida que a gente consegue perceber o que são nossas sensações, o que são nossos sentimentos, o que são nossas emoções, o que são nossos pensamentos. Se a gente não consegue separar as coisas, se você não consegue separar essas coisas bem na sua experiência, você está probo a pensar alguma coisa, uma ideia catastrófica, e sua fisiologia reagir e você acabar indo nessa direção. Então, você ter esse mapa de como opera as suas sensações, seus pensamentos, ter essa autoconsciência é muito importante. E a partir disso, você vai precisar de um ciclo de treinamento, para usar uma metáfora aqui simples de entender. Então, hoje todos compreendemos a necessidade de fazer exercício físico. Exercício físico é composto de duas coisas: estresse e repouso, para poder ter renovação e supercompensação. Se você dá uma quantidade de estresse ao corpo, tipo levantar peso, que causa fissuras musculares, ou então correr até você ficar bem cansado, e depois você dá repouso, você renova e supercompensa. Como assim? A sua compensação é maior do que era antes, você fica mais forte. É assim que você fica mais forte, dando estresse e repouso. Correto? Agora eu vou para explicar. Isso é a metáfora, tá certo? Agora eu vou falar que é assim também nas nossas emoções. Então, para amadurecer, você precisa de estresse e de repouso. Então, o que é estresse? É você ter uma conversa genuína com alguém que vai lhe falar coisas que mexem com você. Você vai sentir coisas que você não está acostumado. Certo? E o que é repouso? Aí você tem que descobrir o que é repouso para você. Repouso para você pode ser meditar, repouso para você pode ser encontrar-se com outras pessoas que você compartilha alguma coisa genuína. Então é assim que desenvolve essa qualidade, aos poucos. É assim, eu pessoalmente sou muito tranquilo que eu posso conversar com qualquer um sobre qualquer coisa, porque eu já chorei muito. Eu já me quebrei muito e já me reconstruí muitas vezes. Então eu já passei por isso várias vezes, é daí que vai a maturidade. Então, assim, o estresse que a gente fala, o estresse ruim é o estresse crônico, que você está exposto a um estresse emocional e não tem repouso, e, portanto, não renova e não supercompensa. Então, vocês, a maior parte que está em treinamento, né, tô vendo muita gente jovem, você precisa garantir os seus momentos de repouso. Por quê? Porque você não tem controle dos seus momentos de estresse. Você entra na enfermaria, você entra numa situação, você não tem como controlar, dizendo, não, o meu estresse só vai até aqui. Aqui, mas não vou, não pode. Você entra numa situação ali, é para tudo. Tudo pode acontecer. Então, o que você tem controle? Você tem controle sobre os seus momentos de repouso emocional, de repouso cognitivo e de repouso espiritual também. De renovação espiritual. Bom, é essa a mensagem que eu quis deixar para vocês. Então, por favor, quem quiser saber mais e receber as meditações MP3 para já começar a treinar, coloque ali
o registro e muito obrigado.